quero saber se isso é da minha cabeça, porque quando a pessoa começar a se mover dentro da interpretação de línguas, ela vai escutar aquela língua estranha que ela nunca escutou e ela vai ter entendimento. Ela fala assim, olha, eu sei exatamente o que aquela pessoa tá falando para outra. Então Deus está ativando dentro dela o dom da interpretação de línguas. Então você tem que orar e falar, Deus, intensifica isso dentro de mim. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Larissa Argolo e a gente está nessa maratona, né? A gente está falando dos dons do Espírito Santo, os 9 dons do Espírito Santo, e hoje nós vamos estar falando sobre o dom de interpretação de línguas, ok? E para muita gente, isso aí é um tabu, isso aí é uma mistificação. Tem muita gente que acredita que a interpretação de línguas, todo mundo que fala em língua tem que ter interpretação de língua, senão não pode falar em línguas na igreja. Eu já escutei pessoas falando que, olha, se você falar em línguas tem que ter alguém para interpretar, senão você não pode falar, você não pode ficar falando a hora que você quer, do jeito que você quiser. E as pessoas, na verdade, repetem coisas porque escutam de outras pessoas e acabam repetindo coisas que elas não sabem, não têm entendimento, não têm sabedoria e não têm conhecimento, ok? Então, a interpretação de línguas, ok? É um dos 9 dons do Espírito Santo, tá? Não é para todo mundo, porque não é como a oração em línguas que todo mundo tem o direito assim que é batizado com o Espírito Santo. Então, o dom de interpretação de línguas é um dos 9 dons do Espírito Santo, pelo qual alguém almeja ter esse dom e busca esse dom com zelo, assim como fala em 1 Coríntios 12, né? 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala, buscai os dons com zelo. Então, é uma coisa que você tem que buscar, ok? Já o batismo do Espírito Santo, você também busca ele, deseja ele, mas a partir do momento que você recebe ele, você recebe também uma nova língua celestial, tá? Que não é a variedade de línguas, como eu expliquei no último vídeo para vocês, tá? Vamos lá, vamos explicar para você a ação do dom de interpretação de línguas. A ação do dom de interpretação de línguas, ele está associado à variedade de línguas. Então, para que haja alguém interpretando a língua, interpretando uma língua estranha, porque é uma língua celestial, é uma língua sobrenatural, tá? Que pode ser a variedade de línguas, são várias línguas estranhas que podem ser de vários dialetos diferentes, porque às vezes você vai numa igreja e vê alguém falando em língua de um jeito, aí depois você vai em outra, tem alguém falando em língua de outro jeito. Então, a variedade de línguas, quem possui esse dom, tem um dialeto diversificado, né, dentro de línguas estranhas. Então, a interpretação de língua é algo que vem sempre casar com a variedade de línguas. Então, se a pessoa tem o dom de interpretação de línguas, sempre que alguém tiver o dom de variedade de línguas e tiver se movendo nesse dom, ou seja, orando em línguas, publicamente, ou na igreja, em coletivo, vai se levantar alguém que tem o dom da interpretação de línguas e vai interpretar o que aquela pessoa está falando. Aquela interpretação, ela é celestial, então é só Deus que pode te dar, por isso que é um dom. Você vai interpretar uma língua celestial que não é aqui desta terra, ok? Como eu contei no último vídeo para vocês, geralmente quem tem variedade de línguas também tem interpretação de línguas, ou não. Pode ser que você só tenha a interpretação de línguas, ok? E aí você sempre vai ser usado só para interpretar alguém que tem o dom de variedade de línguas. Mas ele também pode vir associado junto com variedade de línguas, ok? Então, interpretação de línguas, gente, é isso. Ela atua como a parte que revela o profético, porque quando a pessoa está se movendo em variedade de línguas, ela está falando numa língua estranha que a igreja não conhece, ou a célula, ou o lugar, as pessoas não conhecem. Então, é como se eu estivesse falando ao vento e ninguém está entendendo nada. Então, a pessoa fala naquela língua estranha, aí, de repente,
a pessoa que tem o dom da interpretação, ela vai trazer a revelação, ela vai ser o tradutor dessa língua celestial, e aí ela vai trazer no português, porque nós somos brasileiros, ela vai trazer no português o que aquela variedade de línguas está querendo dizer para aquela igreja ou para aquela pessoa. Então entendam algo, que a interpretação de línguas é algo que vai revelar o profético, vai trazer ou seja, vai traduzir a língua celestial para o português para edificar alguém ou pessoas, o coletivo. Então é para edificação da igreja, de pessoas, de lugares, ok? Então ela funciona dessa maneira. Se você tem vontade de ter interpretação de línguas, peça os dois, porque é equivalente à profecia. Como eu falei para vocês, variedade de línguas vale 50, interpretação de línguas vale 50, casando as duas vale 100, tem o mesmo peso de profecia para dar para alguém, ou para dar para a igreja, ou para falar para o coletivo, não importa, ok? Então, é muito importante o dom de interpretação de línguas, porque ele vai revelar o que uma língua celestial quer trazer para você. Eu contei no último vídeo, né, que eu estava numa reunião com algumas irmãs, e eu comecei a falar ali, quando assim, já tinha acho que uns 2 meses que alguém tinha colocado a mão na minha cabeça e falado: receba variedade de línguas. E eu tava orando em línguas e uma irmã se levantou traduzindo tudo o que eu estava falando. E a tradução dela era uma oração, gente, muito genuína, era uma oração assim que talvez aquilo ali não ia sair das nossas bocas, não ia sair da nossa mente, mas era uma oração de exaltação a Deus. Então, tudo que eu estava falando em línguas era uma forma muito genuína de adorar a Deus, sabe? Era exaltando o nome de Deus. Então, ela começou a traduzir ali, e Deus também falou o que iria fazer ali naquele lugar com aquelas mulheres, né? Através daquela língua celestial que eu estava falando, não estava entendendo, porque a nossa mente fica infrutífera, tá? Mas aquela irmã que já tinha, naquela época eu não tinha ainda o dom de interpretação de línguas, né? Isso não era ativado dentro de mim, mas aquela irmã ali que tinha a interpretação de línguas começou a traduzir tudo conforme eu falava, conforme eu orava e ela dava o feedback dela, ela falava isso, e aí Deus tá falando isso, e a gente começou a sentir muita presença de Deus. Foi algo assim muito magnífico. E eu vi isso, gente, acontecer a primeira vez quando um pastor, né, eu não sei se você já escutou falar do pastor Genivaldo Bento, se eu não estou enganado, o nome dele é esse. Ele é um pastor assembleiano, e todo final da pregação dele, ele começa a orar em línguas, e ele ora em línguas e ele interpreta, ele ora em línguas e ele interpreta, e sempre ele traz uma palavra para aquela igreja, ele sempre traz uma exortação para aquela igreja. Ele se move dessa maneira em todas as pregações dele, porque quando eu vi ele, que ele foi ministrar na igreja onde eu era membra, eu vi que no final do culto ele orou em línguas e começou a interpretar, e depois eu fui buscar alguns vídeos dele no YouTube e tal, e eu vi que ele sempre se manifesta dessa forma. Ele prega e no final da pregação ele começa a orar em línguas, e Deus traz a interpretação para ele mesmo. Então ele tem a variedade de línguas, ele tem a interpretação de línguas, e ali mesmo ele entrega uma palavra para aquela igreja, ou seja, de exortação, ou seja, para que a igreja se conserte, ou seja, para que a igreja ore mais, jejue mais, ou seja, uma palavra de... Não importa o gênero da palavra, mas é para a igreja ou é para alguém ali. Então, a interpretação de línguas é um dom muito maravilhoso que casa junto com a variedade de línguas, tá? Então, desmistifica isso da sua cabeça, que você, para orar em língua, tem que ter alguém para interpretar. Gente, uma coisa é a oração em língua sua no individual, que você recebeu quando foi batizado com o Espírito Santo. A outra coisa que está no outro extremo é
o dom de variedade de línguas e interpretação de línguas, que cabe dentro dos 9 dons do Espírito Santo. A língua estranha, a oração em línguas que você foi batizado, ela não está dentro dos 9 dons do Espírito Santo. E isso daí é um sinal do seu batismo com o Espírito Santo. E eu já expliquei para você, o seu batismo com o Espírito Santo, na maioria das vezes você recebe a língua sobrenatural, mas muitas pessoas não falam, são batizadas no Espírito Santo e não desenvolveu essa língua sobrenatural. Eu não acredito que elas não receberam, eu acredito que elas não desenvolveram, que elas não se soltaram ainda, né? Porque tem gente que fala assim, Larissa, eu tenho certeza que eu fui batizada, mas a língua não sai. Tá bom, gente, mas isso aí é para outro vídeo, tá? Isso aí é lá para oração em línguas. Não vamos fugir aqui do foco. O foco hoje aqui é interpretação de línguas, ok? Então, gente, a interpretação de línguas é um dom fundamental. Então, se você pedir o dom de variedade de línguas, peça também o de interpretação de línguas. Por quê? Você nunca vai ficar na dependência de alguém se levantar ali na igreja ou no lugar que você tá para traduzir aquilo que você pode traduzir, né? Se você tem o dom. Então, eu vejo, por exemplo, quando eu vou colocar a mão em uma pessoa e eu vou orar por ela, eu começo a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, e de repente vem pra mim dentro, quando eu tô orando em línguas, porque a língua, essa língua sobrenatural, ela não sai da sua mente. Ela sai aqui, ó. Eu sinto que o espírito da gente é aqui, então eu sinto que ela sai daqui pra fora. Então, quando eu tô orando em línguas, através do meu espírito, eu sinto que na minha mente humana, racional, chega a informação sobre o que eu estou orando e sobre o que eu preciso trazer de revelação ou de palavra profética ou de palavra de conhecimento para aquela pessoa. Então, o que acontece? Quando eu interpreto uma variedade de línguas, pode ser tanto dentro do profético, tanto dentro de uma palavra de sabedoria, tanto dentro de uma palavra de conhecimento, tanto dentro de uma revelação, de um discernimento de espírito, entendeu? Então, eu falo que a variedade de línguas e a interpretação de línguas é uma chave mestra, que pode abrir lugares, abrir ambientes e pode trazer à luz a revelação de algo oculto de que Deus queira falar para alguém, tá? Qual que é o requisito, Lari, para mim ter interpretação de línguas? Gente, primeira coisa, para você ter um dom, é você desejar do fundo do coração. E tira isso da sua cabeça que tem uns que nascem e tem uns que não nascem. Não, tem os que buscam e tem os que não buscam. Tem os que desejam e os que não desejam. Então, o dom, Paulo fala que a gente tem que buscar com zelo e com constância. Então, eu não busquei o dom, você não vai buscar o dom um mês e aí você cansou, você não viu o resultado, você viu que não virou em nada, você não viu a manifestação de nada, aí você cansou. Não, gente. Quando você está determinado a ter um dom, você não vai só estudar como ele é, como ele funciona, onde você viu a manifestação dele na Bíblia. Você vai pagar o preço por ele, que é jejum, oração, ter uma vida de santidade, sair dos pecados que você sabe que atrapalha a sua vida espiritual e te puxa para trás, ter um coração íntegro, puro, santificado todos os dias. Eu sei que a gente não é um ser glorificado, mas a gente todos os dias na nossa oração a gente é transformado, é moldado, porque é de glória em glória que Deus vem trabalhar nos nossos corações, Deus vem transbordar nos nossos corações. Então, primeira coisa, desejar, buscar com constância, pagar o preço, que é jejum, oração, uma vida com Deus e começar, né? Então, às vezes, no começo, você pode ficar inseguro. Você vai falar assim, nossa, eu escutei alguém orando em línguas e parece que eu entendi aquilo ali. Você tá entendendo? Então, o que você tem que começar? Deus, traz mais forte para mim se é isso mesmo. Deus, eu quero saber se isso é da minha cabeça, porque quando a pessoa começar a se mover dentro da interpretação de línguas, ela vai escutar aquela língua estranha que ela nunca escutou e ela vai ter entendimento. Ela fala assim, olha, eu sei exatamente o que aquela pessoa tá falando para outra. Então ela tá
Deus está ativando dentro dela o dom da interpretação de línguas. Então você tem que orar, falar, Deus, intensifica isso dentro de mim. E aí você ora, né? Porque assim, geralmente alguém vai estar orando por uma pessoa na variedade. O interpretador, que vai ter o dom da interpretação de línguas, vai escutar e vai falar assim, eu sei o que aquela pessoa está querendo dizer para outra. A pessoa que está orando em variedade de línguas, ela nem sonha às vezes, se ela não tiver interpretação, o que ela está orando. Então, faz a checagem. Vai lá na pessoa que recebeu a oração, fala assim, olha, por acaso você está passando por um problema, vamos supor, na sua área sentimental, assim, 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 assim. E se a pessoa falar assim, sim, realmente eu estou passando, não contei isso pra ninguém. Aí você vai falar assim, nossa, porque a fulana veio orar por você em línguas e eu entendi o que ela estava orando. Ela estava orando pela sua área sentimental, ela estava orando para Deus vir e tratar o seu coração, isso e aquilo. Então, gente, no começo de todos os dons, a gente tem que ir fazer a nossa checagem. E gente, é assim. A gente não pode chegar e falando que é assim, não. Gente, quantas vezes, sabe? Por exemplo, às vezes eu tô orando por alguém e aí Deus fala assim pra mim, essa pessoa, ela vai... Eu vejo mais um filho, por exemplo. Eu vejo que essa pessoa, por exemplo, já tem 2 filhos e eu vejo mais um filho. Eu não vou chegar pra pessoa e vou falar assim, olha, Deus tá mandando te dizer que você vai ter mais um filho. Pelo menos no começo eu não fazia isso. A não ser que eu tenha muita certeza. E aí eu terminei a oração, né? Eu vi aquele terceiro filho sobre a vida daquela mulher, eu coloquei a mão no ventre dela, eu vi aquilo. Então, o que eu faço quando eu termino? Fulana, você é operada? Você é operada? Você não pode ter filho? Ela fala, não, eu não sou, eu posso ter. Aí, você vai falar assim, não, porque eu vi que você vai ter mais um filho. Agora, imagina, se isso vem da tua cabeça, que às vezes a gente tá no começo e a gente não sabe discernir o que é a gente pensando, o que é a gente querendo, o que é Deus falando. Imagina que no começo você pega e vai lá e fala assim, olha, você vai ter mais um filho. Aí a mulher vira pra você e fala assim, mas eu sou laqueada, eu não tenho útero, e aí? Então, gente, se você não tem certeza, faça a checagem, tá? Faça a checagem. Fulano, tava orando por você, tá tudo bem? Você tá passando algum problema financeiro? Tô, meu Deus, a pessoa se abre com você. Olha, fica tranquilo que Deus vai trazer provisão pra você. Então, gente, se você não tem certeza de chegar chegando, né, falando assim, olha, Deus manda te dizer, checa, faz a verificação, tá? E porque assim, não custa nada fazer a verificação. Você não vai ser menos profeta, menos crente, menos homem de Deus, menos mulher de Deus. O ideal é igual o Paulo. Paulo fala lá em 1 Coríntios 12 que a gente tem que agir com prudência, né? Cada um profetize e a gente tem que analisar todas as profecias, porque tem muita profetada por aí, tem muitos dons que são usados de maneiras errôneas e acabam estragando o futuro, estragando vidas, trazendo, em vez de vida, morte para o coração, doença para os corações, né? Em outro vídeo eu vou estar falando mais um pouquinho sobre isso, quando eu fizer o vídeo sobre falsos profetas, tá bom? Então, galera, interpretação de línguas é isso, é um dom maravilhoso, é um dom sobrenatural que sempre tem que vir acompanhado de variedade de línguas, ok? Então, para que exista a ação da interpretação de línguas, tem que ter alguém que tenha variedade de línguas. Ele antecede a interpretação, ok? Então, tem pessoas que só têm interpretação e tem pessoas que têm variedade de línguas e interpretação de línguas, tá? Lembrando, vamos quebrar esse tabu. Não tem nada a ver com a sua oração de línguas que você recebeu no seu batismo com o Espírito Santo. Isso aí não entra dentro dos 9 dons. O que entra dentro dos 9 dons é interpretação de línguas, variedade de línguas. Gente, os 9 dons do Espírito Santo é para edificar pessoas, ok? A sua oração em línguas que você recebeu é para edificar você, ok?
Entendido? Gente, se esse vídeo fez sentido pra vocês, se você gostou desse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Se você é um fominha pelos dons do Espírito Santo, peça a todos, pague o preço, busque, tenha perseverança, estude cada um deles. Não fique só nesse vídeo não, vai estudar, vai ler a respeito, busca aonde eles foram manifestados dentro da Bíblia, aonde você vê a ação deles dentro da Bíblia e se interaja mais com eles, jejue, ore para que eles sejam o mais rápido possível ativados dentro de você. E eu quero lembrar você o seguinte, não precisa de alguém vir, botar a mão na tua cabeça e falar assim, olha, agora você está recebendo o dom de interpretação de línguas. Não, a partir do momento que você desejar isso no seu coração, buscar, isso vai começar a se manifestar automaticamente com o passar do tempo, com o passar da tua busca, beleza? Gente, ativa o sininho para que todos os dias chegue notificação de um vídeo que eu posto vídeo todos os dias no canal. Assim que eu posto, a notificação chega para você, você corre lá, assiste o vídeo e é edificado em nome de Jesus. Gente, deixa seu like, comenta aqui se você já tem o dom de interpretação de línguas ou se você quer o dom de interpretação de línguas, amém? Posta aqui, fala assim, ó, eu recebo o dom de interpretação de línguas. Gente, se inscreve no canal, porque, gente, é com a tua inscrição que o canal vai crescer e vai chegar em lugares que a gente menos imagina. Eu já tenho visto pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas através desse canal. E lembrando, eu não sou a protagonista desse canal. Quem é o protagonista desse canal chama-se Espírito Santo. Então, gente, um beijo no coração de vocês, que Deus te abençoe poderosamente e que você seja um ninja dentro dos 9 dons do Espírito Santo, né? Sendo usado dentro de cada um deles, em nome de Jesus. Um super beijo no seu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus.